道徳を忘れた紳士エリキだぜ. Então, nesse vídeo a gente vai ver as partículas ga, o, mo, to, ni e o de. Mas infelizmente a gente vai ver, antes de começar, aqui uma notícia bem triste que dia 1º de maio de 2025 a Gura vai estar se graduando da Hololive. Infelizmente, certo? Então aqui uns 5 segundos de silêncio. E vamos lá. O que a gente aprendeu antes, na verdade, o que vocês devem aprender, esse aqui, né, vamos ver sempre, é o roadmap para o que você deve fazer na hora de estar aprendendo para não ficar perdido, certo? Primeiro, hiragana e katakana são os alfabetos primordiais que você deve estar aprendendo, é o primeiro passo, aí depois as partículas, a gente está nesse ponto, certo? No primeiro vídeo eu tratei sobre as partículas, né? E eu acho que o verbo também tratei no meu primeiro vídeo. E no segundo também tratei. E nesse terceiro vídeo a gente vai completar com todos os verbos restantes, certo? E afinal, o que era mesmo? Esqueci. Porque eu demorei para postar esse conteúdo, né? Para quem já é inscrito no meu canal, obrigado. Porque principalmente esse vídeo era para ter postado no dia 20 de março. Gravei 8 vezes. Desde o 30 de março, gravei 8 vezes arquivo corrompido. E esse daqui é a 9ª vez que eu tô gravando, né? A 7ª ou 8ª vez o arquivo tava de boa. Eu não gostei da forma que eu expliquei. Então, vamos lá. O ga e o o, né? Opa. Eu espero que esse conteúdo seja mais para pessoas que queiram aprender japonês futuramente. Também. Então, não tenho tanta preocupação. Eita, bora lá. A partícula ga, ele tem a mesma função que o wa, certo? O wa, ele explica, né? É o verbo ser, né? É a mesma coisa. Ele explica o que vem depois. Então imagina o formato de uma frase. Tipo, watashi eu wa eriki. Ou melhor, neko, né? Vamos usar neko, mais fácil. Boku wa neko. Eu sou o gato, certo? Se a gente fizer essa clave, né, essa boca do lado de matemática, o wa, ele explica o que vem depois, certo? Já o ga, ele tem a mesma função de explicar, só que ele dá mais ênfase ao sujeito. Ou seja, se eu utilizar o ga, fica assim, ó. Boku ga neko. Eu que sou o gato. Ou eu posso falar, boku ga Brasilujin, eu que sou brasileiro. Ou, por exemplo, eu que fiz. Boku ga yatta. Eu que fiz, tá no passado. Yatta. Boku wa yaru. Eu faço. Boku wa yaru. Certo? O ga, ele dá realmente mais ênfase no sujeito. Eu vou tentar explicar menos aqui e a gente vai ver mais exemplos depois. Agora, o partícula o. A partícula o, a explicação que eu coloquei aqui significa ação sofrida. É bem difícil de entender sobre escrevendo apenas a ação sofrida, mas na explicação vai ficar mais claro. Vamos lá. Por exemplo, eu posso falar neko taberu, comer o gato, certo? Isso faz sentido. Neko o taberu, comer o gato. Ação sofrida. O gato, ele sofreu a ação de ser comido através do o. Já quando eu coloco um tipo de verbo específico, neko o aruku. Aruku significa andar. Esse daqui é um verbo que não existe. Por quê? O aruku, andar, ele não tem como sofrer sobre o gato. Porque o andar, quem pratica é o próprio sujeito. Não tem como eu falar, vamos dizer, neko o neru, dormir, né? Não tem como falar o gato, neko o, vê se faz sentido para vocês, ó. Neko o neru, dormir. Porque o dormir, ele não pode impor sobre o gato. O gato que pratica o dormir. A não ser que eu transformo a gramática do verbo em... Não é do imperativo, esqueci o nome. É a pessoa passiva.
É a voz passiva, se não me engano. Nekaseru, que é quando o sujeito, ele sofre a ação, né? Tipo, nekaseru. Em português seria botei o gato pra dormir, né? Neko o nekaseru, certo? Assim existe, esse não existe, certo? O pizza o tabemasu. Eu como pizza, né? Como pizza. Game o kaimasu. Compro o jogo, certo? Já, olha aqui, ó, tá em espanhol, não se usa o com verbos intransitivos, né? A gente vai ter que estudar o português agora. A gente vai ter que ver o que é verbo intransitivo, mas vamos lá. Toke o koashimashita. Toke significa relógio. Koashimashita. Não, peraí. Koaremashita significa quebrou, né? Koaremashita. O koareru, de quebrar, ele não tem como impor sobre o relógio, né? O relógio é quebrado por meio de alguma ação, certo? Então, olha essa parte. Toke ga koaremashita. Ou toke o koashimashita. Isso significa que eu quebrei o relógio. Toke ga koaremashita. O relógio que quebrou. O relógio quebrou, né? Nesse caso, eu tô dando mais ênfase no sujeito, não. Eu tô apontando o sujeito. Inclusive, eu esqueci de explicar, né? O ga, ele aponta para o sujeito também, né? Por exemplo, aquela musiquinha lá que tá famosa, que ficou famosa, né? Talvez você esteja assistindo no futuro. Nani ga suki? O que você gosta? Chocominto yorimo anata. Aquela musiquinha lá, escrota. Nani ga suki? O que você gosta? Nani ga suki, certo? Gostar, suki. Então, aí quando a gente vê esse site, pesquisando no Google e a inteligência artificial respondendo, vai ficar muito mais fácil de entender quando a gente traduzir essa parte, ó. Ela não pode ser verbo intransitivo, certo? Ó, transitivo direto, transitivo. Ela comeu uma maçã. Em japonês seria Kanojo wa ringo o tabeta. Kanojo wa ringo o tabeta. Pois é transitivo, deu para usar o o. Transitivo indireto. Eu como de pão. Até em português não fez sentido, mas se eu falar eu como pão, ou de pão, seria Watashi wa pan o taberu, certo? Pan o taberu. Comi o pão, que nem um gato, que nem neko o taberu, certo? Ele come diariamente. Tipo, esse aqui, como é intransitivo, ele não vai ter como traduzir. Mainichi o taberu. Tipo, nichijou teki o taberu. Não tem como falar. Né? Seria mainichi taberu ou nichijou teki ni taberu, que é uma outra forma de explicar. Agora, verbos transitivos, esse daqui a gente vai conseguir colocar o o. Olha aqui, ó. Ela comprou uma casa. Ie o katta. Quem comprou? Dare ga katta? Kanojo ga ie o katta. Ela que comprou a casa. Ele obedeceu ao seu pai. Kare wa chichioya o shitagau? Chichioya o shitagatta? Deve ser assim. Agora, quando a gente pega os verbos intransitivos, a gente não vai conseguir colocar ela junto com o. Vamos lá ver o exemplo. Andar. Ele anda na praia. Umi o aruku. Não faz sentido. Kare wa umi o aruku. O verbo tem que estar sempre no final. Kare wa umi wa aruku kare wa. Não faz sentido. Eu acho que estou dando exemplo que a gente não deve nem aprender por meio, né? Mas, ó, olha a frase. Kare wa, ele, é o sujeito primeiro. Umi o aruku. Umi o aruku significa o mar que tá andando? Não. Seria umi de aruku, andar na praia, né? Andar em praia, alguma coisa assim. A gente ainda não viu a partícula de, certo? Que a gente vai entender depois, certo? Mas é isso. Isso que significa, né? Quando a gente pode colocar tem verbo que faz sentido, usar o no ou não. Depois, o mo e o to. Mo significa também. To significa junto ou e, né?
Ou e não, i, né? O mo, como, assim como o português, você tem que ter um pretexto ou contexto anterior, ou tem que ter algum contexto depois para você conseguir entender o que está acontecendo junto. Por exemplo, se eu falar boku mo taberu, eu também como, né? Boku mo taberu. Quem que estava comendo antes? O que você está comendo, né? Pelo menos dá para entender que eu também vou comer. Só que quem que estava comendo antes, certo? Ou seja, tem um contexto. Aí depois vem o mo taberu, ou verbo, né? Assim como o português. Por exemplo, se eu falar eu também durmo, quem que estava dormindo, né? Ou eu posso falar eu também durmo com os gatos, né? Aí pode dar um exemplo de que alguém que eu estava conversando, ele dorme também com os gatos, né? Inclusive eu sou alérgico. Tô junto, né? Por exemplo, eu faço falar postato postato note to gakufu to mic to megane esse, kore to kore to kore, certo? A gente vai ver essa parte ni e o de no final. Agora vamos ver o exemplo, aprender, estudar pelo exemplo, fica mais simples, certo? Ó, qual que foram as partículas que a gente vai ver, ó, ga e o o, certo? Ó, watashi wa hon o yomimasu. Masu, vamos ver pelo final. Masu significa informal. Quando a gente tira o formal, isso quer dizer que fica informal? Não, isso fica normal, certo? Watashi wa hon o yomu. Eu leio o livro. Watashi wa hon o yomu. Wa, ele apenas explica. Watashi wa hon o yomu. Eu apenas leio o livro. Agora, se eu utilizar a partícula ga, ele dá ênfase no sujeito eu. Watashi ga hon o yomu. Eu que leio o livro. Então é como se fosse em algum ambiente que tem várias pessoas, aí você fala watashi ga hon o yomu. Eu que vou ler o livro. Eu que estou lendo o livro, né? Depende da situação. Próximo exemplo. Kanojo ga keiki o tsukutte imasu. Inclusive eu não traduzi as palavras, né? Ó, kanojo significa ela, keiki, bolo, tsukuru, tsukutte imasu. Tsukuru significa fazer. Masu, né? Esquece o formal. Tsukutte iru. Iru de estar, né? É o gerúndio em japonês. Tsukutte iru ou tsukutteru. A gente às vezes apaga o som do i, mas isso daí é para outro dia. Kanojo ga keiki o tsukutteru. Ela está fazendo bolo, né? Kanojo ga keiki o tsukutteru. Ela que está fazendo bolo. Então, se a gente criar uma pergunta para essa frase, seria o seguinte: Dare ga keiki o tsukutteru? Aí eu falo Kanojo ga keiki o tsukutteiru. Agora, se for uma pergunta de o que ela está fazendo, eu já sei o sujeito. Kanojo wa nani o shiteiru? O que ela está fazendo? Nani o shiteiru? Praticando o que, né? Por exemplo, keiki o tsukutteiru, fazendo o bolo. Ó, agora a mesma situação, para entender melhor. Kare ga hon o yondeimasu. Hon o yondeiru. Está lendo o livro. Kare, ele. Hon, livro. Yomu, ler. Ele. Ler o livro, né? Hon o yomu. Dare ga hon o yomu. Quem que lê o livro? Kare ga hon o yomu. Yondeiru. Agora, dando um pouquinho, né? Dando uma apressada no
antes de ver o to, vamos já ver o exemplo do to aqui, ó. Kanojo to hanashi o shita. Ela, de novo, hanashi, conversa, ou falar. Nesse caso, conversa. O shita, fazer, né? Fazer a conversa com ela. Hanashi o shita, faz. Faz conversa com ela. Kanojo to hanashi o shita. Agora, se eu usar Kanojo mo hanashi o shita, ela também fez a conversa, ela também conversou. Kanojo wa hanashi o shita. Ela fez a conversa, ela falou a conversa, ela conversou, por exemplo. Kanojo ga hanashi o shita. Foi ela que conversou, foi ela que falou, né? Bem fácil, bem fácil. Agora vamos ver especificamente a partícula to e o mo. Wakuse, esse daqui eu peguei de uma música, né, aleatória. Wakuse significa planetes, planetes, né, planetas, planetes. Shinsha, carro zero, carro novo. Mo katte. Olha aqui, ó. Wakuse mo shinsha mo katte. Katte, comprar. Comprar também o carro zero e o planetas, né? Comprar. Ó, wakuse mo shinsha mo katte. Comprar também o planeta, também o carro zero. Agora, o que ela estava comprando antes? Com certeza você tem como é uma música, tem uma linha anterior, certo? Agora, se eu utilizar a partícula to, fica mais fácil de entender se for uma frase separada. Wakuse to shinsha o katte. Por que eu tirei o to e eu coloquei o o? Wakuse to shinsha. Planetas e carro zero. O katte. Sofreu a ação de ser comprado, esses dois, certo? Na verdade, eu digo esses dois, mas na verdade é um sujeito, né? Ó, quando a gente usa o to, o sujeito é apenas único aqui, ó. Katte, certo? Porque o mo, ele não precisa da partícula o aqui. Porque não precisa, simplesmente, tipo, watashi mo yaru, eu também faço, né? Por exemplo, peraí, neko o taberu, né? Por exemplo, se eu quero falar comer o gato, neko o taberu, comer o gato, certo? E se eu colocar o mo aqui, né? O que ela fica? Neko mo o taberu. Neko mo o taberu. Sabe o que é pior? Existe essa frase, né? A gente pode colocar o mo aqui. Só que ele vai dar um sentido literário, no sentido de que você vai aprender lá depois do N2, certo? Que significa, a pessoa tá comendo, tipo, tudo, né? A pessoa come de tudo. Nekomo o taberu. Tipo, ele come tudo. Também, até mesmo o gato. Nesse nível. Até mesmo o gato. Mo o. Kimi mo taberu. Ó. Olha, presta atenção no ponto de interrogação. Kimi mo taberu. Você também quer comer? Esse daqui seria a tradução. Você também quer comer? Se eu apagar o ponto de interrogação, a tradução fica: você também come. Por que essa diferença? Lembra que o verbo, quando a gente muda o som, kimi mo taberu, taberu, ele vira pergunta. A gente pode responder das duas formas, se for pergunta. Sim e o não. Cadê? Sim, você responde taberu. A mesma forma. Não, tabenai. Tabenai. Certo? O que eu ia falar mesmo? Por que, né? Na verdade, eu puxei a duas linhas sem explicar o porquê. Kimi mo taberu. Você também come. Kimi mo
taberu. Você também come. Boku mo taberu. Eu também como. Kimi mo taberu. Você também quer comer, certo? Acho que deu para entender, né? Na tradução, a gente vai colocar o quer. Esse é o poder do ponto de interrogação e a tradução, né? Quem for tradutor, esse vídeo vale ouro, eu acho. Não sei. Anata to no omoide. Anata, você. Omoide, lembranças. Memory, vamos escrever memory, é mais bonitinho. Você, memory. Memory card. Omoide. Anata to no omoide. Lembranças com você. Anata to no omoide. Anata to no omoide. Se eu colocar, tirar o no, na verdade, colocar não, né? Anata to omoide. Você e lembranças. Anata to omoide. Se eu falar, anata no omoide. Lembranças de você, sobre você. Anata to no omoide. Lembranças com você. Vou escrever aqui. Anata to no omoide. Lembranças com você. Anata to omoide. Lembranças e... Anata to omoide. Não. Seria você e lembranças, né? Você e lembranças. Anata to no omoide. Lembranças com você. Anata no omoide. Lembranças de você. Certo? Depois, uma frase mais elaborada. Anata, você, boku mo eu, oboete imasu ka? Vamos pegar a parte do final. Imasu ka? Imasu ka? É uma pergunta, né? Tá no formal. Se fosse em normal, talvez informal, porque a pergunta seria muito forte, né? Iru? Anata wa boku mo oboete iru? Certo? Oboete, lembrar. Esse sim é lembrar, né? Lembrar. Boku mo oboete imasu ka? Iru de estar, né? Eu acho que esqueci, né? Lembrar está, né? Lembrar está, eu também. Tipo, você lembra de mim também? Boku mo oboete imasu ka? Anata wa boku mo oboete imasu ka? Acho que isso fez mais sentido. Anata wa boku mo oboete imasu ka? Você lembra de mim também? Qual deve ser o contexto? Que alguma pessoa chegou e a pessoa tá lembrando de todo mundo e você vai lá e pergunta: Anata wa boku mo oboete imasu ka? Deve ser isso. Deixa eu ver. Agora a gente vai ver a partícula ni e o de, certo? A partícula ni e o de é simplesmente indica a direção. Eu coloquei o para como se fosse um exemplo para português. De é a mesma coisa mais a ação, ou seja, ele indica a direção e a ação ela ocorre, ou seja, é um verbo, né? Então, como se fosse assim, ó. Eu vou para São Paulo. Nesse caso, eu uso ni. Agora, no lugar do São Paulo, em São Paulo, eu faço alguma coisa. Por exemplo, eu vou lá fazer compra, né? São Paulo mais compra. Eu quero fazer a compra no São Paulo. São Paulo de compra. Quando a ação ela é feita na direção, certo? Na direção indicada. Desenhando fica assim. Vamos desenhar o quê? Eu gosto de desenhar táxi, sempre. Fácil de entender.
E um homem palito. Taxi. Carro, né? Táxi. Taxi ni iku. Taxi ni iku. Ir ao táxi. Ir para táxi, né? Assim, em português fica ambíguo, né? Vários sentidos, né? Que faz... dando exemplo com várias formas. Vamos lá. Taxi ni iku. Ir ao táxi. Agora, quando eu já tô dentro do táxi... Eu já tô dentro do táxi e o táxi ele vai para algum lugar. Taxi de iku. Iku significa ir, né? Iku. Taxi ni iku. Taxi ni iku. Ir ao táxi. Taxi de iku. Ir de táxi. Ir com táxi, né? Vamos ver exemplo para ficar mais simples de entender. Eu não coloquei. Aqui. Esses exemplos foi o Juliano que ajudou. Foi quem ajudou a fazer o vídeo especial de Anki. Kuruma de Tokyo ni iku. Kuruma é carro. Tokyo, Tóquio. Ni iku. Vamos pegar a partir de trás aqui, né? Vamos pegar assim. Tokyo ni iku. Tóquio ni iku. Com que? Kuruma de. Com carro. Uau. Kuruma de carro. De Tokyo ni iku. Eu posso até inverter a ordem aqui, ó. Tokyo ni kuruma. Kuruma de iku. Opa. Aqui vocês não estão vendo, né? Desculpa. Tokyo de... Não. Tokyo ni kuruma de iku. Certo? Tokyo ni kuruma de iku. Tokyo ni kuruma de iku. Ie de douga o mita. Ie significa casa. Douga o mita. Ver o vídeo, certo? Aonde ie de. A ação, ela foi concluída dentro de casa. Ie de. Agora, se eu quiser fazer uma frase com ni, vamos lá. Eu vou ter que fazer meio que duas frases, né? Duas orações em português. Seria meio que eu tenho que ir para casa primeiro, ni, e depois coloco uma vírgula e com de. Ie ni itte douga o mita. Acho que a outra vai ser o, porque a gente vai fazer a ação do verbo. Ó, vamos fazer assim, ó. Se a gente usar o ni, a gente vai ficar assim. Ie ni, ie na casa, né? Vamos lá. Ie ni itte. Indo pra casa. Ie ni itte. Douga o mita. Douga, vou escrever de. Douga o mita. Assistir o vídeo, simplesmente. Ie ni itte douga o mita. Ie ni itte douga o mita. Cadê aquele outro exemplo lá? Aqui, ó. Vamos colocar o ni e o de aqui, né? A gente viu o a, a gente viu o ga nesse daqui. Conversei com ela, conversei. Kanojo, ela também conversou. Ela conversou, ela que conversou. E se for o ni? Kanojo ni hanashi o shita. Conversei para ela. Agora, kanojo de hanashi o shita. Bem difícil de compreender. A frase não faz sentido. Kanojo de hanashi o shita. Meio que você conversou utilizando ela, né? Meio que... É verdade, você conversou utilizando ela, né? Meio que seria assim, realmente o sentido. Agora, a boa parte termina aqui, né? Uma explicação das partículas restantes.
O restante, esse vídeo vai ter alguma coisa a mais, né? Porque simplesmente eu gostei muito dessa parte. Eu tava assistindo simplesmente o YouTube, né? No YouTube não, eu tava assistindo aqui o One Piece, né? Vendo, na verdade, lendo. Aí encontrei uma porra uma parte muito interessante aqui, ó. A frase que simplesmente tem muito exemplo dessa aula de hoje. Que é Shirohige, Eduardoに言うけど。バカな息子をそれでも愛そう。親の罪を子に晴らすなんてこ。Wait. バカな息子をそれでも愛そう。親の罪を子に晴らすなんて滑稽だ。エースがおめえに何をした？おめえとエースは苦しいことも楽しいことも辛いことも何度も仲間たちと共に乗り越えてきたじゃねえか。エースが誰の子だろうが関係ねえ。この広い海で俺たちは出会ったんだ。お前たち二人だけじゃねえ。全員俺の息子なんだ。決してエースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。かっこいいね。Shirohige. Vamos lá. Esse daqui já é avançado, né? Vamos lá. Baka na musuko. Na, né? É o adjetivo, né? Para baka, né? Sendo burro, né? Baka na musuko o. Porque tem a vírgula aqui. Musuko o. Né? O filho sendo burro, né? Soredemo aisou. Mesmo assim. Soredemo. Mesmo assim. Aisou. Vamos. Sou de vamos. Ai, né, amor? Ó. Vamos lá. Oya no ko. Oya no tsumi. Oya. Parente tsumi. Crime não. É pecado, né? Oya no tsumi. O ko ni harasu. Ou seja, oya no tsumi o ko ni harasu nante kokkei da. Esse daqui é a situação onde a Barba Branca, né? Shirohige, ele fala... Quem que era mesmo esse cara aqui? Squado, se não me engano. Fala, né? Porque você meio que tem que fazer o... peraí. Qualquer é difícil de traduzir. Peraí. Qualquer... parece piada. Você culpar o filho do pecado sobre o pecado do pai, né? Oya no tsumi. Pecado dos pais. Oya no tsumi. O ko ni harasu. Harasu significa deixar claro, né? A gente usa pro céu. Sora ga hareteru, harasu, certo? Kokkei da. Kokkei. Nossa, uma palavra bem difícil aqui, ó. Bom. Esse ga omae ni nani o shita? Omae, né? Omae, você. De uma forma... Omae, né? Esse ga, o que ele fez? O que ele fez? Omae ni, em você. Ni, nani o shita? O que fez? Nani o shita? Fez, né? De passado. O que ele te fez? Nani, o que? Ome to Ace é um sujeito único. Você e Ace. Ome to Ace wa. Agora vai vir toda a explicação aqui, ó. É um sujeito único aqui. Vocês dois, você e Ace wa. Kurushii koto mo. Kurushii, sofrimento, sofrido. Tanoshii, divertido. Koto, é importante. Eventos, né? Eventos. Não vou escrever, ó. Aqui agora tem a partícula. Kotomo, tsurai kotomo. Coisas que são
difíceis, né? Também, tanoshii koto, também, tsurai koto, coisas duras, árduas, né? Tsurai koto mo, nandomo. Aí a frase continua aqui, inclusive, olha aqui, ó, uma coisa que achei interessante, ó. Ó, tem duas caixas, né? Uma e duas. Tem vírgula aqui? Vocês encontram a vírgula? Não tem. E olha aqui, ó. Bakana musuko, vírgula. E continua aqui, certo? Então, aqui a gente dá pra imaginar que a gente muda do negócio. Nada a ver, né? Porque a gente tá gastando tempo nisso. Nandomo, many times, nandomo, várias vezes. Nandomo, várias vezes. Nandomo. Nakama tachi. Nakama. Vocês sabem o que é nakama tachi. Nakama tachi to with, né? With, junto, né? Junto com tomoni. Tomoni significa junto. Na verdade, tomoni significa junto, né? Pera aí. É o tomoni que fica junto. Junto, como se fosse, né? É o pleonasmo do japonês. O to, ele vai exercer a mesma função que eu falei aqui, ó. Esse daqui, ele já estava aqui. Tomoni norikoete. Norikoete significa ultrapassar, né? Ultrapassar ou sobrepassar, ou tipo, norikoeru, passar as dificuldades, conseguir não quebrar, né? Conseguir passar as dificuldades, né? Kita janeka, kita de ir, né? De vir, né? Kita janeka, não é? Jane, ele tá em negativo. Não é que vocês dois várias e várias vezes conseguiram passar as coisas difíceis, né? Junto com nakamatachi, né? Norikoete kita. Tomoni norikoeru. Aqui tinha bastante mo, né? Pra ver um exemplo. Esse ga dare no ko darou ga kankei ne. Não importa de quem não importa de quem não importa de qual filho ele seja. Não importa de qual filho ele seja. Kankei ne, importa. Importar. Kankei ne. Ne significa nai, né? Em formato meio que vulgar. Esse sim é o formato vulgar de falar nai. Ne. Kankei ne. Não importa com você. Kankei nai. Kankei ne. Darou ga. Mesmo assim, mesmo sendo, talvez. Acho que eu escrevi a mesma coisa aqui. Soredemo. Darou ga. Soredemo. Darou ga. Mesmo sendo, né? Na verdade. Mesmo sendo. Mesmo sendo filho de alguém. Dare no ko. Dare no ko. Filho de quem? Dare no ko. Darou ga. Esse ga, né? A gente está apontando o sujeito. Esse ga dare no ko darou ga kankei nai. Kono hiroi umi. Esse mar grande. Kono hiroi umi de oretachi wa deattanda. Nesse mar grande, nós encontramos. Deattanda. Nós encontramos. Oretachi wa, nós, né? Tachi. Em japonês não existe o plural, né? Só que quando a gente colocar o tachi, vira nós. Por exemplo, eu posso falar... não existe eles, né? Em japonês. Existe kare tachi, kanojo tachi, né? Kanojo tachi. Que é o kanojo ela, mas o S, tachi.
Oretachi wa deattanda. Nós encontramos. Aonde? Kono hiroi umi de. Nesse mar vasto, né? Nesse vasto mar, talvez. Tô traduzindo One Piece de graça aqui. Quero ver qual que é a tradução que os brasileiros colocam. Que as editoras colocaram aqui. Omaetachi. Omaetachi. Na verdade, eu tenho que ter mais tempo pra traduzir, né? Se for. Omaetachi, 2人だけじゃねえ。全員俺の息子なんだ。Omaetachi, vocês. Omaetachi. 2人だけじゃねえ。だけ apenas. Jane, não é. Ou seja, não é apenas vocês dois. Vocês dois, né? Futari. Esse daqui é o Ren, né? De hito, de pessoas. Não é apenas vocês dois. Zen, todos. Todos ustedes. Todos. Ore no musuko nanda. Meu filho. Musuko, filho. Né? Musume, né? Musume seria filha. Musuko é filho. Pode ser genérico, certo? Tanto mulher, tanto homem também. Não, na verdade, se no grupo tiver mulher também, a gente vai usar musuko. Nanda. Nanda. Afirmando, né? É como se fosse em chinês le, né? Como seria em português? Peraí. Nanda. Zen ore no musuko nanda. Todos são o meu filho, né? Todos são meus filhos. Keshite esse dake ga tokubetsu ja ne. Keshite. Não é apenas. Keshite, como que eu traduziria keshite? Keshite, deixa eu ver. Esse dake ga tokubetsu ja ne. Ja ne, não é. Não é o que? Tokubetsu, especial. Tokubetsu, especial. Não vou escrever tudo. Esse dake ga tokubetsu ja ne. Dake. Não é apenas o esse que é especial. Keshite. Não é apenas. Não é apenas. Deixa eu ver. Esse daqui. É apenas, né? Talvez. Não apenas que o ace é especial, né? Acho que a tradução ficaria assim. Minna ore no kazoku daze. Daze é simplesmente todos são a minha família, né? Daze significa aquele. Como que chama? É a afirmação da, né? Na verdade. Quem leu o livro do Taikin para aprender japonês, com certeza já sabe essa parte. Da, de terminar, né? Z é um formato que dá característica à pessoa, né? Chama gobi, né? Das pessoas terminar suas próprias frases. Minna, todos. Minna, todo mundo, né? Todo mundo, na verdade. Todo mundo. Ore no kazoku. My family, kazoku. Ore no kazoku da ze. かっこいいね。Bonito. Inclusive, né? Olha aqui, ó. Gaba. Esse daqui é uma onomatopeia para esse movimento. Gaba. Dogon. É um som de meio que... Se eu bater na mesa seria dogon, só que mais pesado, certo? Uá, uá, uá. É o som do cloud. Como que chama? Dos pessoal lá gritando lá debaixo do barco, se não me engano. É isso. A gente viu as partículas. E depois algumas coisas a mais, fora as partículas. Inscreva no canal do Eric Japa que tem mais conteúdo. Vai ter mais conteúdos. E obrigado. Eric da Zé. Como que tá meu cabelo? Eu fiz um rabo de cavalo usando enforca gato, né? Mata gato. Degola gato. Fiz aleatoriamente. Não sei como tá. Depois na edição eu vou estar vendo como eu tô. Anime mitai de. Kakkoi desho. Kakkoi, kakkoi. Acho que preciso cortar um pouquinho aqui, mas tá bom.